testicular, o que é preciso saber para garantir o título de especialista para o pessoal da Deolaudo. Vamos lá. Primeiro bloco, próstata, um pouco mais denso. Eu vou seguir esse roteiro sobre anatomia. Pirrates, não tem como falar de próstata sem falar de Pirrates na radiologia. Logo depois, falar um pouco mais sobre câncer de próstata, achados de imagem, estadiamento. E por último, um diagnóstico diferencial, um breve comentário sobre o grande mimetizador do câncer de próstata. Bom, vamos lá. Próstata é a maior glândula acessória do sistema reprodutor masculino, sendo... Por que é importante estudar câncer de próstata? Ele é o câncer sólido mais comum nos homens, sendo que o maior representante deles é o adenocarcinoma marcinado da próstata, é o tipo histológico mais comum. Dando início aqui na anatomia, a próstata é esse órgão pélvico, subperitoneal em formato triangular, parecendo uma ameixa, o seu formato, situado aqui atrás da síntese púbica, anterior ao reto, inferior à bexiga, superiormente aqui ao diafragma urogenital. O seu ápice prostático está próximo aqui ao diafragma urogenital, e a base prostática está em contato com o colo vesical. Temos aqui, então, colo vesical, em seguida a uretra prostática, e terminando o ápice prostático aqui, terminando a próstata, inicia a uretra membranosa, logo em seguida uretra pubar peniana. Aqui, superiormente à próstata, as vesículas seminais, dando origem aqui aos ductos ejaculatórios, que vão desembocar no veromontâneo, essa porção mais dilatada da uretra prostática. Temos as aberturas dos ductos ejaculatórios e a abertura do utrículo. Dando sequência aqui ainda na anatomia, a próstata ela é envolta por uma cápsula verdadeira de tecido conjuntivo, mais interna, a chamada cápsula cirúrgica, e aqui fora temos uma falsa cápsula externa, que é apenas a continuação da fáscia pélvica. Ela não é uma cápsula verdadeira. Por isso que quando a gente fala do contorno prostático, a gente tem que ter cuidado na nomenclatura quando a gente chama a porção mais externa de cápsula prostática. Geralmente, quando a gente usa esse termo, a gente coloca entre aspas, porque não é uma cápsula verdadeira. Só lembrando que uma imagem de ressonância magnética, um corte axial da próstata, na sequência ponderada em T2, a gente vê aqui a zona periférica, a zona de transição, o estroma fibromuscular anterior. Eu vou destacar essa anatomia zonal mais à frente, logo em seguida, na verdade. E aqui, uma peça anatômica com uma uretra prostática no centro, zona de transição e zona periférica. Aqui, novamente, a imagem de ressonância, zona de transição, zona periférica, a cápsula cirúrgica e o contorno prostático com essa falsa cápsula externa. Bom, dando início aqui à discussão sobre a anatomia zonal da próstata, em 1984, esse colega aqui, McNeil, ele propôs essa nova forma de dividir a anatomia da próstata, antes dividida em lóbulos, um pouco mais confuso, uma forma de facilitar a análise da próstata. A zona periférica, que é aqui nesse esquema, está representada em rosa, compõe 70% da glândula prostática. A zona central, aqui em verde, compõe 25% e a zona de transição 5%. O que sobra é o estroma fibromuscular anterior, aqui em azul. Essa é a anatomia zonal da próstata. E a divisão setorial, para tentar facilitar a comunicação e o relatório, né, e comunicação tanto entre radiologistas e o médico assistente. Temos essa divisão da próstata em setores. Como eu falei anteriormente, dividimos a próstata em base, terço médio e ápice, e em cada porção temos os setores prostáticos. Aqui dividimos na base. Temos 7 setores em cada lado. A zona periférica tem o setor anterior, posterolateral e posteromedial. A zona de transição tem o setor anterior e o posterior. Ainda temos as zonas centrais de cada lado e o estroma fibromuscular anterior. Já no terço médio e ápice, não temos mais zona central. O restante se repete. A zona periférica com o setor anterior, posterolateral e posteromedial. A zona de transição com o setor anterior e posterior. E novamente o estroma fibromuscular anterior. Aqui novamente o esquema parecido, só adicionando aqui a vesícula seminal, ducto ejaculatório e a uretra prostática no esquema. Aqui é uma visão coronal, com as vesículas seminais. E novamente seguindo o crânio caudal, base, terço médio e ápice. Novamente, um outro esquema, agora destacando nas setas a zona central, com os ductos ejaculatórios, e aqui, na visão tridimensional, a uretra prostática.
E ainda mais, essa representação dos feixes vasculonervosos às 5 e 7 horas. É importante a gente ter em mente essa localização dos feixes vasculonervosos, porque em relatório, na análise de um câncer de próstata, é importante a gente saber a sua localização e caso haja também infiltração pela neoplasia. Bom, sobre o extremo fibromuscular anterior, vai ser essa porção mais anterior da próstata, geralmente desprovida de componentes glandulares, composto por um tecido muscular e fibroso, e por isso vai se apresentar com um baixo sinal na sequência ponderada em T2, aqui, essa porção mais anterior, bem preto mesmo, em comparação com o restante da próstata. É importante a gente ter isso em mente, porque pode confundir com neoplasia, que vai se apresentar também com baixo sinal em T2, então a gente tem que saber a sua localização e sua forma de apresentação por imagem. Já a zona de transição, aqui destacada, aqui em azul, vai ser uma porção anterior e lateral à uretra. Então, aqui no sagital a gente vê que ela está um pouco anterior, e nessa visão tridimensional a gente vê que as duas porções são laterais à uretra prostática. Contém glândulas submucosas e mucosas, e com o tempo, com a idade, né, o homem acaba tendo uma proliferação não cancerosa dessas glândulas que compõem a zona de transição, levando àquela hiperplasia prostática benigna, HPB. E quanto maior essa proliferação, vai levar à compressão dessa uretra prostática que está passando aqui no meio, como a zona de transição está lateralmente, dos dois lados aí da uretra, ela vai acabar apertando quanto mais vai evoluindo essa hiperplasia. Aqui temos a zona de transição. Ela tem, na imagem normal da próstata, esse sinal um pouco sujo, né? Esse cinza não é tão alto o sinal em T2, nem tão baixo, é um sinal mais intermediário, e à medida que vai crescendo esses nódulos de hiperplasia, vai ficando um pouco mais heterogêneo, ganhando um pouco mais de sinal da glândula, e a gente vai ver um pouco mais de exemplos na frente. Agora a zona central vai ser essa porção mais superior e posterior à uretra proximal, vai circundar o utrículo e os ductos ejaculatórios, e vai estar situada aqui na base prostática até o vero montano, que é aquela porção mais dilatada da uretra prostática. Relativamente resistente à inflamação e hiperplasia. A gente tem que ter em mente onde ela está situada, porque ela também pode confundir com tumor por imagem. Vai ser essa porção que vai aparecer em bigode, na ressonância magnética, na visão aqui axial. Já a zona periférica vai ser essa porção mais posterior e lateral da próstata. Ela vai crescendo à medida que vamos percorrendo de cima para baixo, né, crânio caudal. Vai ser o principal componente glandular da próstata. Vai ser o local mais suscetível à inflamação, prostatite, né, e a neoplasia maligna. E vai ter um alto sinal na sequência ponderada em T2, na imagem normal. Aqui um corte histológico, uma lâmina, né, e novamente a imagem ponderada em T2, no corte axial da próstata. Temos aqui a zona periférica mais glandular, exibindo um alto sinal em T2. A zona de transição, esse sinal um pouco mais misturado, aqui já com nódulos de hiperplasia que faziam aumentar um pouco o sinal em T2. A zona de transição em azul e a zona periférica em amarelo. Aqui temos o estômago fibromuscular anterior, aparecendo aqui com um baixo sinal em T2. A zona central está um pouco apertada aqui. Agora, nesse esquema, a gente vai correlacionar com a imagem aqui no corte sagital da ressonância magnética, e aqui no axial verdadeiro temos o axial aqui pegando apenas as vesículas seminais, exibindo um alto sinal em T2, e que estão bem repletas aqui, sinal de líquido mesmo, se a gente comparar com a bexiga. Descemos um pouco, pegando aqui zona periférica, zona de transição e zona central, representando aqui no axial, zona central, zona de transição e zona periférica. Descendo um pouco mais, pegamos o extremo fibromuscular anterior, zona de transição, zona periférica. E chegando no ápice, pegamos zona periférica, e já sumiu praticamente toda aqui a zona de transição. A uretra chegando na porção quase terminal aqui da uretra prostática. Aqui na representação, no corte coronal, vemos a zona periférica e a zona central. A zona central configurando esse triângulo invertido, como se fosse a orelha do Mickey. É um corte interessante para a gente tentar avaliar a zona central, tentar diferenciar ela de uma lesão focal. Agora, numa imagem sagital, temos nessa representação aqui coronal para nos guiar um corte mediano, em que a gente vê a zona de transição e a zona periférica. E para mediano, em que a gente vê muito mais zona periférica do que zona de transição.
e um pedaço aqui da zona central. Bom, a respeito agora dos tumores de próstata, a OMS classifica os tumores de próstata em tumores epiteliais, mesenquimais, neuroendócrinos, hematolinfóides e aqui a miscelânea, sendo que a maior parte dos tumores de próstata são dados por adenocarcinoma macinar da próstata, surgindo, como eu falei anteriormente, principalmente na zona periférica, de 70% a 75% dos cânceres de próstata surgem na zona periférica e só 25% na zona de transição. E o que é PIRADS? Que não tem como falar de próstata sem falar de PIRADS. É o Prostate Imaging Reporting Data System, que tem como objetivo detecção, localização, caracterização e estratificação de risco do câncer de próstata clinicamente significante em pacientes sem tratamento prévio para câncer de próstata. Com objetivos específicos, tem como estabelecer parâmetros técnicos mínimos aceitáveis para a ressonância de próstata multiparamétrica, simplificar e padronizar a terminologia, selecionar lesão-alvo para biópsia direcionada, desenvolver categorias, probabilidade de câncer de próstata clinicamente significante, educar nós, radiologistas, e aprimorar a comunicação interdisciplinar com os médicos solicitantes. Bom, o que são aqueles parâmetros técnicos que estão dentro dos objetivos do PIRADS? A ressonância multiparamétrica, ela deve ter, para a gente avaliar a próstata e classificar dentro do PIRADS, um T2 de alta resolução, a sequência de difusão com pelo menos um B de 1400, e a perfusão dinâmica, que é o pós-contraste, e que a ressonância magnética seja de 1,5 ou 3 Tesla. A bobina endorretal não é obrigatória e não mais utiliza espectroscopia. Esse é o PIRADS versão 2.1, 2019. Bom, e as categorias de PIRADS? Elas vão variar de 1 a 5, dando aí uma classificação de risco para um câncer de próstata clinicamente significante, sendo 1, muito baixa probabilidade de câncer de próstata clinicamente significante, PIRADS 2, baixa, PIRADS 3, intermediária, 4, alta e 5, muito alta probabilidade de câncer de próstata clinicamente significante. E a pontuação vai variar de acordo com a sequência dominante para avaliação de cada zona, periférica ou de transição. A zona periférica, a sequência dominante é a difusão e a de transição T2. Bom, zona periférica, como eu falei, a sequência dominante é a difusão. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar dar pontuação à restrição ou não à difusão, né? A presença de restrição à difusão na lesão da zona periférica da próstata. E o score 1 é a zona periférica normal. Isso é muito raro. E o que é que a gente vai encontrar? Na difusão B alto, não vai encontrar alto sinal. E no mapa DC, não vai encontrar baixo sinal. O score 2, que é muito mais comum de encontrar, até porque a ressonância de próstata é feita já em teoria, né? A maioria das ressonâncias que a gente pega é em paciente já de idade, então já teve tempo de ter alguma alteração na próstata. O score 2 vão ser faixas lineares, ou de alto sinal da difusão, ou de baixo sinal no mapa DC. O score 4 e 5 já vão ser áreas de acentuada restrição à difusão, com alto sinal nas sequências B alto aqui da difusão, e uma acentuada restrição à difusão aqui representada com baixo sinal acentuado no mapa DC. Aqui novamente, um hipersinal na difusão e um acentuado baixo sinal no mapa DC. A diferença do 4 e o 5 vai ser o tamanho, a partir de 1,5 ou extensão extraprostática já vai pular para o 5. O resto vai ser igual, acentuada restrição à difusão, o hipersinal acentuado na difusão e um baixo sinal acentuado no mapa DC. Já o score 3, ele vai estar... a lesão ela vai se apresentar uma restrição focal à difusão ou no mapa DC, e pode ter uma acentuada restrição, um acentuado hipersinal na difusão ou um acentuado hipossinal na DC. Não pode ter acentuado em ambos, porque senão já vai ser 4 ou até 5. E quando a gente cai nesse intermediário, né, nesse 3, a lesão ela pode ter um tiratema e virar uma lesão com uma acentuada probabilidade aí de câncer de próstata clinicamente significante. Ela pode virar um PIRADS 4 ou até 5, a depender do tamanho. Caso a gente use aqui o tiratema da perfusão, se a lesão ela foi classificada com score 3 na restrição à difusão e ela tem um hiperrealce precoce pelo meio de contraste, aqui no pós-contraste a lesão realça praticamente junto da zona de transição e às vezes até antes da zona de transição. E aí ela vai ter uma perfusão positiva e vai pular aqui da categoria 3 para 4 e vai virar um PIRADS 4. Esse aqui é o tiratema da zona periférica, é a perfusão. Já a zona de transição, ela vai usar como sequência dominante as sequências ponderadas em T2, aqui, o T2 de alta resolução da próstata, sendo o normal muito raro a gente encontrar uma zona de transição perfeita. E também classificado com o score 1, quando a gente encontra um nódulo de hiperplasia perfeito, totalmente encapsulado, que é o nódulo típico. Já o 2 vai ser ou um nódulo circunscrito, só que sem cápsula, ou um nódulo
quase totalmente encapsulado, então não é um nódulo perfeito, típico, pode ser um nódulo atípico, só que do bem. Ou uma área de baixo sinal intermediário ali entre os nódulos de hiperplasia. Uma área apertada ali entre os nódulos de hiperplasia. Já o 3 vai ser uma área heterogênea, de margens obscurecidas, ou uma área que não se classifique nem em 2, 4 ou 5. Isso já é um pouco mais subjetivo, mais complexo. O 4 e 5 vai ser uma lesão lenticular com baixo sinal meio intermediário, homogêneo, e que essa é a lesão tumoral aí da zona de transição, uma lesão lenticular, baixo sinal, homogêneo, e que caso ela atinja 1,5 centímetros ou tenha uma extensão extraprostática, ela pula pro score 5. Aqui novamente, uma área lenticular com baixo sinal homogêneo em T2. E o tiratema da zona de transição vai ser a presença ou não de restrição, acentuada restrição de difusão. Então a gente usa a difusão para ser o tiratema e dar o upgrade aí dessa lesão, ou do score 2, do T2, ou do score 3. Desculpa. Então, a gente classificou como um score 2 no T2. Caso tenha uma acentuada restrição de difusão, pode pular para o PIRADS 3. E a gente deu um 3 no T2, ela pode pular para o PIRADS 4, caso tenha acentuada restrição de difusão. Aqui esse artigo é legal para a gente revisar esses achados da zona de transição, já um pouco mais chato, né? Já um pouco mais complexo, os achados da zona de transição. E aqui novamente, nesse diagrama a gente tem a lesão 4 e 5, lenticular, baixo sinal T2, homogêneo. PIRADS 1, aqueles nódulos típicos, perfeitos. E a zona de transição perfeita também, muito claro. PIRADS 2 aqui, os nódulos atípicos, parcialmente encapsulados, ou homogêneo, só que não encapsulado, e a área entre nódulo. E o PIRADS 3 é aquela área heterogênea, obscurecida, que também pode levar um upgrade aí caso tenha acentuada restrição de difusão. Um acentuado alto sinal na difusão e um acentuado baixo sinal aí no ADC. E aqui também a diferença da zona periférica, né? Não só o score 3 pode pular para o 4. O score 2 pode pular para o 3, caso tenha uma acentuada restrição de difusão. Aqui mostrando na sequência de ressonância magnética T2, difusão e ADC, o tumor na zona periférica. Novamente, baixo sinal em T2, lesão focal aqui com baixo sinal em T2, hipersinal na difusão B alto e um baixo sinal no mapa DC. E não mostrei aqui por imagem, mas teria um realce precoce pelo meio de contraste. E o tumor na zona de transição, aquela lesão lentiforme, baixo sinal em T2, hipersinal na difusão e um baixo sinal aqui no mapa DC. No estadiamento, o que vai ser importante a gente se atentar? A extensão extraprostática, que já vai deixar de ser um estadiamento T2, já vai pular para o T3. E essa parte aqui que a gente entra até o 4 também, na avaliação por imagem que vai ser definitiva. A extensão extraprostática, como eu falei, que pode ser, basicamente, saiu dos limites da próstata ou invadir a vesícula seminal, que já vai ser um T3B. T3A, apenas a extensão extraprostática. Invasão microscópica, ou até a invasão microscópica do colo vesical. T3B, como eu falei, invasão da vesícula seminal, e T4, invasão de outras estruturas, que aí já é um pouco mais avançado, que não sejam as vesículas seminais. Aqui o exemplo, a vesícula seminal, e aqui já acometido pelo câncer de próstata. Esse sinal bem baixo, intermediário, aqui mal definido, invadindo aqui o leito das vesículas seminais. Então a extensão extraprostática, temos a extensão extracapsular, a lesão aquela rompe os limites da próstata e já pegou basicamente toda a próstata e já invadiu também a zona de transição, pegou aqui e se estendeu além dos limites da próstata, e aqui invadiu as vesículas seminais, perdeu aquele sinal alto característico e os limites bem definidos, aqui já está invadido pelo sinal de tumor. Lembrar aqui para a diferenciação do PIRADS 4 para o PIRADS 5, maior ou igual a 1,5 cm já vira PIRADS 5, e extensão extraprostática, que pode ser apenas a extensão extracapsular e a invasão das vesículas seminais. E como eu falei lá no início, por último, um diagnóstico diferencial do câncer de próstata, o grande mimetizador, que é a prostatite granulomatosa. Essa é uma doença inflamatória crônica benigna e relativamente rara da próstata. Tem aumentado um pouco mais por conta da administração de BCG intravesical, RTU e mais biópsias da próstata, né? Por isso que é importante a gente descartar na história a história aí de administração de BCG intravesical. E por que é o grande a difusão aqui, alto sinal no DWI e um baixo sinal no mapa DC, e pode ter também um realce hipervascular. Geralmente
aparece com umas margens borradas da lesão, isso ajuda um pouco, aquela lesão um pouco mal definida, e dá um pouco dúvida se é uma lesão focal neoplásica ou não. E o realce pode ter um ponto importante, que é um realce periférico com centrovascular de necrose caseosa, no caso de BCG. Então, é uma dica aí, essa área que avascularizada pode dar uma dica pra gente na avaliação por imagem, mas o grande ponto é realmente história e, caso haja dúvida, tentar fazer um controle ou tentar ver se a biópsia vem algo diferente.